Agradecemos também quem nos visita, né? Nós sabemos que você está aqui, mas não apresentamos, nem pedimos para ficar de pé, mas é muito bom ter você aqui, tá? Quero que você abra no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 15. E a igreja está sumida, né? O povo está viajando. Hoje não teve chuva, né? Domingo passado falou que foi a chuva muito forte. Aos irmãos que vão ouvir a mensagem pelo YouTube, que Deus abençoe sua vida. Muito bom ter você conosco, né? Lucas 15, verso 8 a 10. Se você quiser ficar de pé, é uma leitura pequena. Lucas 15, de 8 a 10. A parábola do dracma perdida, da dracma perdida, né? Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e a procura com muito empenho até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Podemos assentar. Quando nós lemos o capítulo 15 de Lucas, a gente diria que esse capítulo é o capítulo de perdidos e achados, né? Você tem 3 narrativas onde alguma coisa se perdeu e foi encontrada. Esse capítulo ele evidencia a graça, a misericórdia de Deus e a condição de perdido nossa, tá? A gente diria que o meu lado perdido, o seu lado perdido, oculto ou inconsciente, que talvez você nem saiba que tem alguma coisa errada na sua vida, pode ser encontrado pela graça de Deus e vai ser encontrado pela graça de Deus, né? Seja por iniciativa direta de Deus, e aí se você olhar no texto, a ovelha perdida, o pastor foi atrás, iniciativa de Deus. A dracma perdida, a mulher foi atrás, iniciativa de Deus. O filho mais novo ou mais velho, o pai foi atrás, que estava perdido dentro de casa, o pai saiu lá fora para buscar ele, iniciativa de Deus. E também por reflexão, análise e direção do Espírito interno, na vida do filho mais novo. O pai não foi atrás, mas ele voltou, por pensar e ver a direção de Deus. Então, o que o capítulo todo quer nos ensinar é que o que está perdido é alvo da atenção de Deus. Deus tem um olhar todo especial por nós que estamos perdidos e fomos encontrados. E Ele olha de uma forma muito espetacular por quem está perdido e por coisas que estão perdidas dentro da nossa vida, e Ele quer nos abençoar. Então, na verdade, todo o capítulo 15, talvez nós poderíamos perguntar, por que no capítulo 15 a gente tem 3 figuras: ovelha perdida, dracma perdida e filho perdido, filhos perdidos, né? Então, na verdade, nós não temos 3 parábolas, nós temos uma parábola, que é todo o capítulo 15. Certo escritor já disse que cada parte desse capítulo é um quadro pintado. Então, você tem a figura da ovelha, a figura dos filhos, a figura da dracma. Então, eles se complementam e formam uma obra de arte, cada um complementando o ensinamento de outro. Se você pega o da ovelha, vai faltar uma ideia e um ensinamento, a dracma completa. Você pega os filhos, vai ter um ensinamento que a outra não ensinava. Então a ideia é que você está diante de uma parábola, e a ovelha, por exemplo, vai trazer o ensinamento da irracionalidade das nossas escolhas. A ovelha sabia que ela estava perdida, né? O animal, por instinto, sabe que está perdido. Então a ideia é que nós estamos perdidos, sem rumo na vida, andando meio tolos em algumas coisas, e que a gente tem a percepção de que está perdido, que a coisa não funciona, mas aí a gente é alvo da ternura de Deus. Quando você olha para a dracma é uma moeda, então ela não tem consciência de que está perdida, porque não tem vida nela.
vai trazer outra realidade, a realidade da nossa insensibilidade por Deus. Quem está perdido às vezes não sabe que está perdido, quem não conhece Jesus não sabe que está perdido, né? Não há uma volta para os caminhos de Deus, e a dracma vai representar o zelo de Deus. Aquela mulher teve zelo de procurar até encontrar e se dedicar para achar uma moeda dela. Você vai para o filho mais novo, você vai ter o ensinamento do desprezo pelo pai, do abandono da casa e ir atrás dos prazeres e aventuras que o mundo tem. Aquela sensação que o jovem tem: quando eu ficar mais velho eu vou ver minha vida, depois dos 18 eu cuido, né? Então aquela coisa que sempre a casa do pai é deixada de lado para viver a liberdade, ou suposta liberdade, e que ele vai ver lá não fica a liberdade, era a escravidão, e ele fala: meu Deus, como era bom a casa do pai, eram momentos gostosos. E você olha para o filho mais velho, você vai ver um filho que está dentro da casa com a sua autojustiça, mente fechada, coração fechado, não tem muita apreciação de Deus, ou não conhece muito o pai, e não tem liberdade do pai. Aí você volta para dentro da igreja e você vai ver que tem muita gente da igreja que não sabe quem é o pai dele, o pai espiritual, vive sem liberdade. Bom, então pegando esse contexto, eu quero falar sobre a dracma. Então essa mulher possuía 10 dracmas, a dracma era uma moeda da época, ela perdeu uma moeda, ela acende a lamparina, afasta os móveis que tem, poucos móveis, depois ela encontra o que havia perdido, feliz com o resultado e alegre, convida as vizinhas e as amigas para um grupo familiar, e vão celebrar a Deus ali, né? Vizinhas e amigas. O dracma correspondia mais ou menos num dia de trabalho. É como se você pegasse o salário mínimo, uma coisa muito longe, e dividisse em 30 dias, você tem R$40 por dia. O dracma hoje seria R$40 por dia. O certo estudioso diz que seria 16 centavos do dólar americano. E na época de Cristo, que o texto foi escrito, dava para comprar uma ovelha. Um preço do dia comprava uma ovelha pelo dracma. Não havia muito valor, era um valor irrisório. Então, por que tamanha determinação dessa mulher procurar uma moeda de pouco valor, né? E ainda depois de dar uma celebração que talvez gastou até as 9 por causa de uma. Então, na verdade, ela gastou o que tinha porque encontrou uma. E a gente fica olhando no texto, por que então? Bom, primeiro, Deus está, o narrador Jesus, invadindo o universo feminino. Quando você está no universo masculino, você tem a ovelha, pastor de ovelhas, você tem o pai, figura masculina, mas a mulher normalmente ficava em casa, ela se envolvia com os cuidados domésticos da casa. Jesus então está entrando no universo feminino para ensinar algumas questões. Talvez essa mulher fosse pobre e não havia uma inserção no mercado de trabalho da mulher. Então havia muita pouca possibilidade. Uma moeda, por mais irrisório que fosse o valor, para ela seria de grande valor. A outra interpretação é que a mulher normalmente usava uma tiara de moedas que representava a figura de autoridade, ou que a mulher era casada, comprometida, dava-lhe uma certa posição social no meio das mulheres. Então você andar com uma tiara, uma que caiu, os outros ficam olhando para você, está faltando uma, né? E aquilo era de valor sentimental para ela, talvez não monetário, mas sentimental. Então, portanto, a quantidade não é o problema é o tempo que levou para conquistar aquela moeda que perdeu, e ela precisava reconquistar. Então nós nunca teremos a mesma fração de tempo que se passou. Precisamos definir entre o que é importante e o que é necessário e o que é urgente. Onde ela perdeu essa moeda? Dentro da casa. Então na nossa casa, da mesma forma, a casa é o lugar que nós perdemos coisas, né? Você já perdeu alguma coisa na sua casa e você quer achar? A agonia que dá quando você perde aonde coloca a carteira, perde aonde coloca a chave do carro, ou perde um dinheiro, você fica doido, né? Teve uma vez aqui na nossa igreja que alguém havia fechado as contas e guardado o salário, toda a renda que teve da semana, e esqueceu, perdeu o lugar que tinha guardado, e ficou desesperado porque tinha que pagar as contas, né? E veio pedir oração: me ajuda, eu tenho que lembrar onde eu perdi. Então ninguém quer perder, porque perder é uma coisa terrível. Fala perder, dá aquela coisa, né, agonizante.
que a gente pode perder dentro de casa? A gente pode perder o interesse e a atenção pelo outro, a gente pode perder o carinho e os toques, o acolhimento, o valor que a família deve ter, a gente pode perder a confiança e o temor de Deus na nossa casa e a nossa família descambar, a gente pode perder o diálogo e a gente viver como dois estranhos dentro de uma casa, a gente pode perder o respeito e a relação familiar se torna em abusos, um querendo ser dono do outro, a gente pode perder a motivação, a esperança para viver, a alegria, a liberdade de ser você, ou eu diria que a gente pode perder a espontaneidade. É uma coisa que a gente hoje tem conversado com muita gente que diz assim: eu dentro de casa sou um, eu fora de casa sou outro. Não tenho a mesma espontaneidade, a mesma alegria, o mesmo jeito de conversar, porque a gente perde e é possível perder a espontaneidade. Bom, mas diante daquilo que a gente se perde, o que a gente faz? A gente pode ficar de braços cruzados, morrer aos poucos, ou ficar pateticamente vegetando, ou a gente pode empurrar com a barriga. Já que perdeu mesmo, vamos empurrando, vamos ver onde esse negócio vai parar, né? Ou você pode conformar-se, ou desanimar-se, ou você pode fugir e afogar as decepções em quaisquer caminhos possíveis. O que eu quero ver com você são 4 atitudes que essa mulher teve ao perder. A primeira delas, ela não se acomodou. Era uma moeda simples, mas de valor para ela. As casas da época não havia janelas, algumas casas, então era muito escuro, o chão era batido, né, de terra batida. Então ela acende uma lamparina e ela começa ali a fazer a sua busca. Ela não se acomoda, ela não minimiza a sua perda, ela quer encontrar a moeda do mesmo jeito que a gente perde alguma coisa dentro de casa e que a gente fica doido e não faz mais nada. E às vezes eu costumo fazer assim para mim, ou falar lá em casa, quando a gente perde alguma coisa, a gente fica doido querendo achar, vamos parar a busca, depois nós volta, porque parece que a gente não vai achar agora, né? Vamos esfriar a cabeça e pedir a luz de Deus. Mas o certo é que muitas vezes a gente fica louco ou a gente se acomoda, e essa mulher não se acomodou, porque o comodismo leva à fuga. Então quando eu vou me acomodando dentro daquilo que eu vejo que eu perdi dentro da minha casa e que precisa ser corrigido na minha vida, casa significa vida, eu vou me desanimando, eu vou perdendo esperança, eu vou ficando irritado, porque eu não estou conseguindo as coisas, e aí você vai se acomodando na vida e facilmente o prejuízo vai vir e você vai se amargar. E é assim que acontece na maioria da nossa vida. Você olhou para a sua vida, casa significa vida, você percebeu que alguma coisa você está perdendo ou perdeu há muito tempo, e você se acomoda, tenta não fazer nada, vai empurrando com a barriga, e aí você vai perdendo. Essa mulher não se acomodou, ela queria achar essa moeda, queria porque queria, revirou o barraco dela, tirou o que tinha que tirar de dentro, mas achou a moeda, né? Então ela nos ensina muitas vezes isso, não acomodar-se diante daquilo que a gente está perdendo, né? Você está vendo que uma coisa está indo embora, lute, ore bem, veja o que pode ser feito. Segunda atitude dela é a determinação e a dedicação que ela tem. O que se perdeu está escondido onde menos se espera, né? Você já viu que quando você perde alguma coisa e você procura, olhou 10 vezes no mesmo lugar, de repente na 11ª vez você acha naquele lugar que você olhou. Então aonde menos se espera, você tem a solução para aquilo que você perdeu. E é isso que ela então empreendeu ali a sua dedicação, empreendeu o seu esforço, teve determinação. Então existem pessoas hoje que se apressam em buscar fora aquilo que perdeu dentro, entende? Seja nos relacionamentos amorosos, ou seja nos relacionamentos familiares. Às vezes nós não queremos conseguir o que perdeu dentro, e a gente quer buscar fora. Isso é assim na nossa vida, isso é assim no casamento que termina. Você de repente já quer buscar em outro relacionamento, não deu tempo para o outro amadurecer, e você não deu tempo para sofrer as perdas, e você já quer começar de novo, buscando alguma coisa que perdeu, e aí não vai funcionar. Então não é difícil conseguir fora da nossa vida encontros gratificantes que a gente não tem dentro de casa, porque quem convive com a gente dentro de casa não é só coisas gratificantes, tem problemas.
Mas quando você vai buscar alguém fora da sua realidade da casa, é fácil você ter um encontro gratificante, seja ele amoroso ou relacional. É fácil você chegar em alguém e achar um pai ali fora que é melhor do que o seu pai dentro de casa, porque você não está convivendo com ele. Então a gente olha para fora e quer buscar fora o que perdeu dentro, porque dentro você sabe de todos os defeitos. Então você olha e diz: meu Deus, isso aqui está terrível. Mas fora é mais fácil, é lógico. Agora, o que essa mulher ensina é uma determinação de buscar dentro. Ela, em momento algum, diz que ela olhou no quintal, que ela foi para fora do nível da casa dela. Ela ficou ali dentro procurando. Então, meus irmãos, quando você se deparar com algo que você perdeu na sua vida, na sua casa, no seu jeito de ser, no seu relacionamento, não pense que fora do seu lar você vai achar a resposta para aquilo que você perdeu dentro da sua casa. Procure dentro, tenha a determinação de reavaliar, de recomeçar, de recasar, quantas vezes for possível. Tenha a vontade de acertar com pai e mãe dentro, de resolver os problemas, porque nunca nós teremos o mesmo pai, a mesma mãe, a mesma casa. A gente sempre tem dificuldades na vida, né? Então procure recomeçar sempre dentro de casa, quantas vezes for possível. Terceira coisa que ela fez: ela acendeu a candeia, acender a luz. O que seria acender a luz? Acender a luz é iluminar um ambiente escuro que a gente não está vendo. Então hoje a gente diria, fazendo algumas aplicações, que acender a luz é trazer recursos novos para onde a gente não tem mais saída. O que seriam recursos novos para a nossa vida hoje? Bom, talvez uma literatura sobre um assunto que você identificou na sua casa, que você perdeu alguma coisa na sua vida, e talvez você vai ler sobre esse assunto para tentar descobrir coisas novas para você mudar seu comportamento. Isso é acender a luz. Talvez você precisaria conversar com alguém que já passou experiências que você tem passado hoje, que você está perdendo algumas coisas, e a pessoa pode te ensinar com a experiência dela e dizer: olha, já passei por isso aí, agi assim, 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 quebrei a cara nisso, tomei uma decisão errada naquilo. Então acender a luz seria ouvir as experiências dos outros para aprender com os erros e acertos dos outros. Isso seria acender a luz. Talvez buscar uma ajuda profissional. Tem muita gente às vezes está perdendo alguma coisa dentro de casa, seja fisicamente, seja emocionalmente, e a gente não procura uma ajuda profissional fora de um profissional adequado que a gente poderia procurar. Talvez acender a luz seria buscar uma ajuda espiritual. A coisa não está andando bem, a coisa não está indo. Quantas quedas espirituais nós já tivemos por pessoas que nunca falaram que estavam passando por aqueles problemas, nunca abriram o coração para conversar. Então, se você começa a conversar, se você começa a usar recursos novos, Deus pode usar pessoas, Deus pode usar situações, Deus pode usar experiências, Deus pode usar livros, informações, para que você possa conseguir achar o que você perdeu ou está perdendo dentro da sua casa. Então, recursos novos seria interesse, cair a ficha, separar e falar: meu Deus, se eu não tomar uma iniciativa para resolver esse problema, a casa vai por água abaixo. Então precisa tomar uma iniciativa. Seria uma humildade você admitir que está faltando algo e que está precisando fazer algo para melhorar. Seria uma oração. Quanto mais nós orarmos, mais Deus vai nos iluminar sobre decisões que a gente precisa tomar na nossa vida. Hoje pela manhã falamos sobre oração, e até o irmão Silvio falou: a gente não sabe orar como convém, ou nos locais. Por exemplo, Deus quer que você ore de certa forma, dependendo do local você ora de outra forma. Da mesma coisa, de repente você está orando para achar algo que você perdeu ou está perdendo, mas você ora com foco errado, e Deus quer te ensinar como orar como convém. Então, uma campanha, um jejum, uma oração, um mover dentro da sua casa, de repente acender a luz seria submissão à palavra de Deus, começar a ler a Bíblia mais, começar a se alimentar mais, começar a passar na peneira coisas que você fez errado ao longo do caminho. Vamos mudar a rota, vamos consertar. Quantas decisões nós tomamos erradas dentro de casa com boas intenções? Queríamos acertar, mas decidimos de forma errada, seja na correção dos filhos, seja no relacionamento marido e mulher,
tantos outros detalhes, nós avaliamos alguns ângulos que a gente tinha e tomamos a decisão, mas a decisão não foi adequada. Ela promoveu mais desgaste e problema do que saída. Então a gente tem que ter humildade de parar, pensar onde erramos, voltar ao eixo e tomar a decisão certa. E isso a oração vai fazer, isso a leitura da Bíblia vai nos ensinar. Mas eu quero terminar dizer da última atitude dessa mulher. Olha o versículo 9. Quando ela encontra, quando ela acende a luz, quando ela aumenta o seu campo de visão, né? Acender a luz, aumentar o campo de visão, quando ela tem determinação de buscar e tirar tudo que tem dentro da casa do barraco, quando ela não se acomoda e ela consegue achar, o que ela faz? É até insano, né? Ela gasta a moeda e as 9 para dar um comes e bebes dentro de casa para celebrar. Então essa mulher, ela sabe celebrar. O que é celebrar na vida, meus irmãos? Quando eu falo assim, eu preciso aprender a celebrar, eu preciso aprender a festejar conquistas. A conquista dessa mulher é mínima ou é uma conquista máxima? Monetariamente é mínima, mas se a moeda tinha um valor de representação, se a moeda tinha um valor subjetivo, sentimental, se a moeda tinha um valor que dava a ela uma posição no mundo feminino, então isso era máximo. A moeda envolveu o tempo. Agora, preste bastante atenção, nós precisamos celebrar pelas pequenas coisas da nossa vida. Nós não celebramos. Muitas vezes nós temos a mania e temos duas atitudes erradas. Deixa eu dizer quais são. Primeiro, quando você passa por um problema, por uma aflição, e alguém usa uma pessoa para te ajudar, e você vence, raramente a gente volta para agradecer a pessoa que nos ajudou. A gente é como se falasse assim, cuspir no prato. Você vem aqui, está passando um problema, pede para a igreja orar, para a igreja jejuar, a igreja ora, a igreja faz campanha, a igreja ajuda. Aí você recebe, você não volta para agradecer. Tem gente que não sabe celebrar, vai embora. O outro problema é que tem gente que só vê o lado negativo das coisas. Então, se eu pegar a minha casa, você pegar a sua casa, e nós olharmos e fazer uma lista de todos os defeitos que ela tem, a gente encontra muita coisa? Sim. Mas se nós fizermos uma lista, será que tem coisas boas na nossa casa também? Que a gente não dá tanto valor? Sim. Mas para onde volta a nossa atenção? Para as coisas boas e qualidades ou para as coisas ruins? Na maioria das vezes, para as coisas ruins, do lado negativo. A gente tem que aprender a celebrar. A gente tem que aprender a lutar para conquistar as coisas que estão erradas, mas nós temos que aprender a agradecer a Deus e celebrar pelas vitórias que Ele nos dá. Sejam elas simples, mas precisamos. Querem ver? No jardim do Éden, Adão e Eva tinham muitas vitórias. Uma delas é poder comer de todo tipo de comida que o jardim dava. Isso era um lado positivo? Era um lado vitorioso? Era. Deus fez no jardim e falou, pode comer à vontade. Mas Deus deu uma ordem, que era o lado negativo, funcionava como um lado negativo. Qual foi a ordem de Deus? Desta árvore não podereis comer. Qual foi a ênfase de Adão e Eva? Comer o que não podia, o lado negativo, entende? Então muitas vezes na nossa vida nós não celebramos os pequenos gestos, as pequenas coisas, as pequenas vitórias. Talvez sejam mínimas, como essa moedinha de 40 reais, mas talvez representam muita coisa na vida. Um passo que você conquistou e você aprender a celebrar a Deus. Eu gosto muito quando a gente chega no final do ano, né? E sempre a gente tem o hábito de dizer assim aos departamentos da igreja: encerrem o ano, celebrem o ano, porque cada um que trabalha na igreja, se a gente pegar tudo que foi mal no ano, tem muita coisa, não tem? Tem muita coisa que nós fizemos errado, que poderia ter feito melhor. Beleza. Mas alguma coisa a gente acertou? Se alguma coisa a gente acertou, vamos celebrar por essa coisa. Agora, a celebração não pode acomodar a gente para corrigir o que a gente errou. Celebrar não tem nada a ver com isso. Vamos tentar melhorar? Vamos corrigir? Vamos empenhar esforços? Vamos,
mas vamos com aquela motivação de celebração. Obrigado, Deus, pelas vitórias que o Senhor deu, né? É assim que nós vamos levando a nossa vida. A celebração traz refrigério para a nossa alma, porque se a gente não celebrar, a gente vai enfatizar só as derrotas, só as lutas, só as perdas, e a gente vai enfraquecendo. Então, olhe para Deus, olhe para a sua vida. Se você achar uma dracma perdida, uma moedinha perdida, mínimo que foi, mas você celebrar a Deus pela conquista que você teve. Esse ano, graças a Deus, nós tivemos isso. Por exemplo, estamos chegando ao final do ano. Tem pessoas, ou tem casas aqui, que talvez não adoeceram. Que se adoeceram foi mínimo. Passou com saúde, passou com graça. Talvez você não chegou no fim do ano e ninguém te falou, você está com câncer, uma doença terminal. É mínimo, mas você está com a sua saúde. Talvez você não passou fome. Talvez você não teve um prato cheio de carne todo dia, bife e aquelas coisas, o preço das coisas que estão. Mas talvez você teve o arroz, o feijão, um pãozinho de vez em quando para comer. É mínimo, mas você está bem. Tem gente que não tem isso para comer. Celebra a Deus pela vitória. Talvez quem está do seu lado erra sempre, e você machuca sempre um ao outro, mas ainda você tem um companheiro, uma companheira para machucar e para errar. Talvez tem coisas boas também. Talvez os seus filhos te irritaram muito esse ano, mas pense naquelas que não têm filho mais que perderam. Comece a ver assim a vida, um pouco de celebrar, um pouco dessa atitude. Deus, obrigado pelo dia. Talvez você levantou hoje, nem celebrou a Deus pelo dia de hoje. Talvez a primeira coisa que você viu foi pensar numa derrota hoje. Será que Jair Bolsonaro vai ganhar? Você já pensou talvez na derrota. Ou talvez você já pensou num problema. Ou se alguém aqui, desejava o Lula, será que o Lula vai ganhar? Celebre a vida. Acorde, celebre a vida. Deus, obrigado pela vida. Diz a Bíblia, este é o dia que Deus fez para nós celebrarmos Ele. Então acordou, Deus, obrigado por mais um dia, Senhor. Não pensa assim, meu Deus, hoje eu tenho isso, tem aquilo, a luta disso, aquilo, aí já pega o celular, já vê as mensagens, problema daqui. Não, celebre, agradeça a Deus porque você está vivo, você pode caminhar, você pode vencer, você tem força, você tem ânimo, Deus está com você. Projete o seu dia dizendo, Senhor, anda comigo, deixa eu andar com o Senhor, move o que tem de mover, faz algo novo na minha vida, celebre a vida. Essa mulher celebrou a vida. Era mínimo a moedinha, mas para ela valia muita coisa, era importante. Então celebre a vida. Tomou o café hoje com alguém que você não via muito, ou teve um tempo melhor com a sua esposa, ou com filhos, ou um momento especial, celebre a Deus. É muito bom poder alimentar com alguém ao redor da mesa. Ruim seria se a gente estivesse sozinho, sem ninguém, fazendo a comida para a gente, nem olhando para os lados. Celebre a vida. A vida vale a pena ser celebrada, né? Então, mesmo nas derrotas, ache um motivo de celebrar. É aquilo que eu sempre falei aqui na igreja e eu volto a falar. Tem duas pessoas andando, uma vê um cachorro já morto, apodrecido, tampa o nariz e diz, que carniça. O outro olha, vê os dentes que ele tinha e diz, esse cachorro tinha uns dentes lindos, né? Tente ver algo bom, mesmo dentro de algo ruim na sua vida. Isso vai trazer para você esperança. Eu penso que Jeremias andou por esse caminho, né? Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Porque se eu olhar só para as coisas ruins e aquilo que eu perdi, aí você começa a se deprimir. De onde vem a depressão? A depressão vem de nós analisarmos coisas, uma das coisas, e ficarmos sempre pontuando as derrotas que a gente teve. Você chega nos 50 anos, 60 anos, vamos imaginar, você fala assim, deixa eu fazer um retrospecto da minha vida. Ou o jovem de hoje que chega com 19, já quer fazer um retrospecto da juventude. Ele nem teve juventude ainda, mas está fazendo retrospecto. Aí você pega ele deprimido, o que foi, filho? Aí vai dizendo, perdi isso. Só as coisas ruins. Tente achar algo que Deus está fazendo de bom na sua vida. Seja mínimo, mas tente achar. E aí você vai celebrar a Deus pela vitória que Deus tem para você.
ok? Então eu termino dizendo isso a cada instante, a cada momento, diante de uma perda, para você não se acomodar, para você ter determinação e dedicação para lutar e tentar vencer, para você acender a candeia ou trazer luz, aumentar seu campo de visão. Não tome decisão se você não consegue ver os vários aspectos, e para você celebrar a vida, porque isso vai trazer vitória cada dia e cada momento, tá bom? Vamos orar. Eu quero agradecer a Deus e celebrar a Deus por Ele ter cuidado de nós durante o dia de hoje. E a equipe de louvor pode tomar a frente para nós cantarmos o último cântico e encerrarmos, né? Pai, muito obrigado pela alegria que o Senhor tem olhos voltados para aquilo que se perdeu. A atenção de Deus está focada naquilo que se perdeu. E eu fui alvo e sou alvo da sua atenção. Fui alvo por estar perdido e o Senhor me alcançar. Sou alvo porque muitos caminhos eu me perco e me encontro muitas vezes perdido sem saber o que fazer. E teus olhos me veem, teus ouvidos estão abertos ao meu clamor. Me ensina a não acomodar, me ensina a lutar e não entregar os pontos, mas todo dia lutar, lutar, lutar. Me ensina, Senhor, a buscar ideias novas, a aumentar o campo de visão, a aumentar a possibilidade de decisões, e me ensina a celebrar. Preciso celebrar a cada dia a vitória que o Senhor está para nos dar. Louvo o teu nome pelos teus cuidados. Abençoe-nos essa noite, Pai, em nome de Jesus. Aleluia.